Quanto eu preciso para abrir uma franquia? Essa é a pergunta errada se você estiver pensando como dono. O correto é você perguntar o quanto que eu entro na franquia e o quanto que eu saio todos os meses dessa franquia. A estrutura real do investimento da sua franquia, ela deve ser muito avaliada dentro da circular de oferta de franquia e também do seu contrato ali quando você estiver deixando ali com o seu gerente de expansão, com o seu franqueador. Tem que estar claro isso, lembrando que tudo que está ali é uma estimativa, não existe um número exato porque existem variáveis, mas tem alguns pontos que é importante você avaliar para ver se de fato faz sentido para você e se você não vai cair numa cilada financeira e acabar quebrando mesmo antes da operação começar. Eu sou Guilherme Salles, você sabe que eu tenho mais de 10 anos de experiência no mercado, eu de fato estou empreendendo há anos, principalmente no mercado de educação, mas já tive franquias em outros segmentos, já fui sócio de outros segmentos, e de fato eu acredito que eu já errei também em algumas orientações exatas e teve franqueados que acabaram investindo muito mais porque eu não fui firme com ele ali no seu processo de implantação, mas também teve aquele que de fato economizou e a operação foi um sucesso. Por isso que esse tema aqui é um tema muito relevante para você que é franqueadora, para você que está investindo em uma franquia. Quanto que eu devo investir para começar a minha operação? Primeiro, pega a caneta e papel, um bloquinho de nota e anota que eu vou trazer aqui para você. Olha só, a taxa inicial, quanto você paga numa taxa de franquia? Por exemplo, 100 mil, 160 mil, 60 mil reais, 20 mil reais numa taxa de franquia para você receber o know-how inicial desse franqueador que está há anos ali desenvolvendo o seu negócio e você está comprando tempo. Aquilo vale um dinheiro, muitas vezes muito mais barato ainda do que você deveria investir. A taxa de franquia é um valor ali inicial. Você tem que ter esse capital disponível líquido para entrar. Segundo, capital de giro. Até você chegar no seu ponto de equilíbrio ou ter uma previsibilidade de receita, quanto que você precisa para girar a sua operação nos 4, 6 primeiros meses, alguns negócios falam até um ano. Quanto que é o custo fixo mensal? Vou dar um exemplo aqui, uma escola de oratória, aí, talvez o custo fixo mensal de uma escola é 60 mil reais. Ou seja, se seu ponto de equilíbrio for 6 meses, você precisa ter pelo menos ali uns 300 mil reais de fluxo de caixa. Se o custo fixo ali for 20 mil reais, você tem que ter 120 mil reais de fluxo de caixa. E assim, é só fazer uma conta de padaria ali, mas o capital de giro é uma coisa que você tem que ter preservado aí no seu banco da empresa para você não ter nenhuma surpresa ali depois. Reforma, né, pessoal? Eu estava comentando sobre esse franqueado que eu já tive e o investimento inicial ali dessa escola de oratório que eu era sócio era de 180 mil, 250 mil reais para fazer todo o processo inicial. E a reforma é na faixa de 120 mil reais. E esse franqueado gastou nada mais nada menos do que R$500 mil, colocando sofás caros de 30, 40 mil reais. Até o mictório dele tinha gelo e limão. O dia que eu fui lá, tinha um lustre de 15, 20 mil reais. E o pessoal tá dando tudo risado aqui lá, mas é real isso. E foi muito desafiador quando eu cheguei lá, porque eu liguei pro meu sócio, que até então era diretor de operações, e falei, cara, cadê as notas fiscais? Ele não enviou da obra. Guilherme, não manda. E ele é empresário, é difícil a gente fazer isso, não tá mandando. No fim, esse franqueado quebrou a franquia 2 anos depois, que aí veio a pandemia, não foi só por isso, óbvio, mas ele perdeu mais de R$1 milhão porque ele investiu muito na obra. Guilherme, o que você tá falando? Ele investiu a mais. E tem gente que vai ter problema porque não tem a grana, não tem o recurso para fazer o básico. Então tem que ter um bom senso, tem que de fato entender com o arquiteto que a franqueadora indica, tem que entender com os fornecedores que a franqueadora indica, qual que é a previsão máxima disso. Óbvio que a franqueadora manda uma tendência ali, uma média da sua região, mas você precisa ter esse recurso disponível e reforma geralmente é o que rouba a sua margem e rouba aí o seu tempo, a sua energia no começo da operação. Equipamentos, estoque inicial, tem empresa que exige você comprar livros, tem empresa que exige você comprar estoque de chocolates, tem empresa que você é obrigado a comprar insumos ali no começo, antes de operar, então isso também faz parte do seu custo inicial. É bom você ficar atento, porque isso é dinheiro que talvez está invisível para você, e aí você gasta demais a reforma, falta para isso, tem que ir para banco, já começou tudo errado no seu processo. Marketing de inauguração e caixa de segurança. É importante você entender que o marketing de inauguração, em alguns negócios, nem todos é obrigado a ter isso, você vai ter que fazer um evento, investir em mídia, investir na rádio local, investir mais em tráfego, no influenciador.
E isso, de fato, pode ter uma variável na sua região. É importante, independente de qualquer coisa, você se programar para isso e ter esse caixa de reserva, caso você tenha algum imprevisto. Então, para investir numa franquia, não é quanto custa, não existe um padrão. A BF traz alguns dados aqui que é legal te trazer. Olha isso, anota aí. Você que quer da alimentação, é 250 mil a 1 milhão, tá? É o custo para começar uma loja média aqui no Brasil de alimentação. De serviços, de 20 a 200 mil reais. Saúde, beleza, ali, bem-estar de 100 a 600 mil reais e de educação de 80 a 300 mil reais. Isso é média, tem umas escolas de educação que é R$1 milhão para começar e tem escolas que às vezes vai começar com 50 mil reais. E é importante você entender isso. Se te venderem abaixo disso, toma cuidado. É uma coisa obscura aí. E se for muito acima também, entenda se faz sentido para ti, porque às vezes tem os fornecedores homologados que a franqueadora está ganhando muito dinheiro e de fato está colocando ali margens exorbitantes e está prejudicando sua implantação. Não tem problema nenhum, que é negócio, mas isso pode fazer com que você perca o seu capital por coisas que não faz sentido. Eu já errei nisso também. Eu forçava, no caso lá no começo da minha escola de oratório, o franqueado comprar bolacha, sabe a bolacha, a logo ali, a fachada, direto aqui de Ribeirão Preto, o cara levava por Nordeste, ficava 2, 3 vezes mais caro aquele produto fabricado em Ribeirão Preto, até que o dia que a gente falou, cara, não faz sentido, melhor pensar no bolso do franqueado, e aí encontramos sempre fornecedores locais e reduzimos esse custo, tá? Então fica atento no custo. Você vender R$1 a mais não é lucro, você economizar R$1 é lucro, tá? E os números aí mais ignorados, né? Mais ignorados. Muito franqueado cai porque acredita na promessa, não na operação. E é legal ver o estudo da BF aqui porque, de fato, a sua operação, ela é sua. E por isso que é bom você falar com os outros cursos franqueados, porque a gente traz ali na circular de oferta uma previsão média do que está acontecendo na rede, mas você pode acabar gastando mais. Então, não fique iludido com os números, seja coerente com a sua operação. Distrinte, faça um estudo bacana, se preciso, vá levantar um capital antes de comprar a franquia, mas tenha uma projeção para você não acabar com o seu emocional dentro dessa jornada. E aí, de fato, o que é mais importante para trazer aqui é que esse link, de novo, eu estou trazendo muitas coisas para você que estão aqui nos comentários, em algum lugar você vai achar aqui embaixo, mas o mais importante é que nas redes sociais eu posso trazer para você temas que façam sentido, até aprofundar um pouco mais. E se você quer saber mais sobre investimento, por exemplo, Guilherme, a franqueadora X, qual que é o investimento médio dela? Manda aqui para mim a pergunta que eu vou responder para você. Talvez faça até um vídeo exclusivo dessa franqueadora e provavelmente em breve trarei alguns amigos meus franqueadores que a gente troca muita experiência nesse mercado para gerar conteúdo aqui para você também. Então já curta, comente aqui, compartilhe com aquele seu amigo que está pensando em investir. Quanto você tem que investir numa franquia? Cilada ou você de fato está bem educado aí sobre esses números, hein? Quem aprende a vender, escolhe qual cadeira sentar, aprenda de fato a estudar. Um bom vendedor é um bom comprador.